Imagina encontrar a maior cápsula do tempo da história humana e simplesmente destruí-la na hora de abrir. O ano é 1922. Exploradores britânicos acham um tesouro milenar gigantesco no coração do Egito. Mas tem um detalhe sombrio que quase ninguém conta. Para tirar o jovem rei lá de dentro, eles usaram facas quentes. Eles literalmente separaram o corpo em pedaços só para soltar ele do sarcófago. Um erro brutal, uma verdadeira tragédia arqueológica que mudou as evidências para sempre. Para quem acompanha nossas análises documentais, a hora de agir é agora. Já se inscreve no canal e apoia essa investigação, porque o relatório pericial de hoje muda tudo que a gente achava que sabia. Parte 1. O caso de 3 milênios. Vamos direto aos fatos. O caso do faraó menino está oficialmente reaberto. Um reinado super rápido e um fim cercado por teorias bem obscuras. Olha só essa linha do tempo. Tudo começa lá naquela descoberta totalmente destrutiva do Howard Carter em 22. O corpo sofreu danos absurdos ali mesmo. O tempo passa e em 68 os primeiros raios-x tentam achar respostas, mas com equipamentos super limitados. Até que damos um salto imenso para a era forense moderna, o ano de 2005. Parte 2. A sombra na tumba. Antes da ciência atual entrar em cena, precisamos limpar as pistas falsas. O caso ficou coberto por rumores sensacionalistas durante um século inteiro. As asas do terrível destino tocarão aquele que incomodar o faraó. Assustadora, né? Mas é uma mentira absoluta. Essa lenda foi uma invenção estratégica espalhada pelo próprio Carter para afastar os ladrões através do medo. A mídia da época adorou e criou um mito global que ofuscou a lógica. A ciência mostra a dura realidade. As ameaças reais dentro daquela câmara eram estritamente naturais. Esporos ancestrais trancados por milênios, prontinhos para atacar o sistema respiratório de qualquer um que entrasse lá. Isso sem falar na radiação natural das próprias rochas egípcias. E detalhe, a expectativa média de vida daquela primeira equipe de escavação foi de uns 70 anos. Ou seja, nada de feitiços, apenas as forças puras do ambiente. Parte 3. Evidências sobre a lente. Chegamos a 2005. É aqui que o jogo vira. Uma união incrível entre especialistas do Egito e do exterior acontece com uma missão clara: aplicar ciência forense de altíssima precisão. O salto tecnológico é surreal. Antigamente, lá nos anos 60, a equipe dependia de imagens em 2D que eram super turvas e estáticas. Mas agora, entramos na era da precisão absoluta. A tomografia computadorizada gerou mais de 1.700 imagens riquíssimas em 3 dimensões. E o melhor de tudo, de um jeito totalmente não invasivo. Essa varredura mostrou cada milímetro que antes estava nas sombras. Sob o comando do Dr. Zahi Hawass, os cientistas conseguiram investigar as estruturas internas sem causar um único arranho novo. Nenhuma marca a mais. Foi literalmente um mergulho no passado, usando a precisão do futuro, com um respeito gigantesco pelas evidências. Parte 4. O perfil do jovem rei. Com esses dados em alta resolução, finalmente conseguimos montar o perfil do dono da máscara de ouro mais famosa do planeta. Anota aí o que os exames confirmaram. Idade aproximada no momento de seu último suspiro, 19 anos. Altura, 1,67 m. O porte físico era bem esguio, e ele tinha características anatômicas reais, como um crânio bem alongado e uma fenda palatina sutil. Um perfil direto e reto, sem margem para fantasia. Agora, olha que detalhe revelador dessa varredura de crânio e dentes. A estrutura bucal dele estava numa condição invejável para a época. Isso prova que o rei tinha acesso a uma dieta excelente. Ele definitivamente não passou por longos períodos de privação ou desnutrição na infância. Mas existia sim uma grande fragilidade escondida nos ossos. Sabem aquelas bengalas aos montes achadas na câmara mortuária? Não eram só enfeites cerimoniais. O exame apontou uma falha mecânica grave no pé esquerdo, uma deterioração contínua. Ele dependia daquelas bengalas para conseguir caminhar. Era o líder de um império colossal, mas que travava uma batalha diária contra os limites do próprio corpo. Parte 5. O veredito final. Chegamos à peça central dessa investigação. O mistério que gerou montanhas de teorias ao longo dos anos. Teria o jovem governante encontrado um terrível destino sombrio nas mãos de inimigos próximos? Ele foi vítima de um complô para tomarem o poder à força? Essa desconfiança cegou muita gente por muito tempo. Só que os laudos 3D resolvem o caso em 4 passos bem objetivos. Primeiro passo: não existe o menor sinal de trauma na base do crânio provocado em vida. Segundo passo: e aqueles fragmentos de ossos soltos na cabeça? Foram forçados para dentro pela própria equipe bruta do Carter nos anos 20, tentando soltar a máscara. Terceiro passo:
As pernas contam a verdadeira história. Uma fratura severa e complexa, ocorrida poucos dias antes do fim de tudo. E quarto passo, esse trauma na perna abriu as portas para uma tragédia maior, um perigoso inimigo invisível. A combinação desse ferimento na perna com essa ameaça silenciosa resultou em uma falha sistêmica gigantesca. Não teve complô político pelas costas. Foi apenas a vulnerabilidade humana cobrando seu preço, o que levou ao fim de uma era. Parte 6. Um legado de respeito. A ciência falou mais alto. E o mais impressionante não é só descobrir a causa de tudo, mas ver a postura ética dessa operação. Um caso de 3 milênios foi investigado em altíssima resolução e categoricamente encerrado. Tudo isso guiado por pesquisadores egípcios, trabalhando com especialistas internacionais, sem adicionar sequer um arranhão às evidências. A tecnologia moderna devolveu a verdade e, acima de tudo, restaurou a dignidade histórica do rei, que tinha sido violada por erros do passado. Hoje, o Rei Menino descansa no exato lugar onde deve ficar. Lá no Vale dos Reis, protegido numa redoma de vidro milimetricamente climatizada. Seguro contra o calor, contra a umidade e contra o tempo. O caso real está finalmente encerrado. Mas fica a grande questão no ar. Quais outros grandes eventos, escondidos pela poeira da história, estão debaixo dos nossos pés só esperando a tecnologia certa para mudar completamente o que a gente acha que sabe? Pensa nisso, deixa sua aposta nos comentários e a gente se vê na próxima exploração.